Priscila, principalmente, né, os porquês relacionados à liberação de algumas atividades que até pouco tempo não eram consideradas essenciais. Secretário, boa tarde, obrigado por aceitar nosso convite. Nós estamos falando de várias atividades, né? O público precisa saber o porquê dessa liberação dessas atividades. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Priscila. Primeiramente, muito importante nós trazermos para a tomada de decisão para a reabertura de qualquer uma das atividades econômicas no nosso Estado, será sempre a questão da saúde. Então, a saúde é o pilar central estratégico desse processo de retomada, que vai medir a curva de disseminação viral versus a capacidade do sistema de saúde em todas essas 8 regiões agrupadas do Estado. Por que 8 regiões? Isso é importante que fique claro, Carlos. Nós fizemos um mapa do Estado levando em conta a regulação de leitos do Estado. Então, quando nós temos Belém junto com a região do Marajó Oriental, junto com o Baixo Tocantins, é porque essas regiões, na hora que nós precisamos de algum leito de UTI, essas pessoas são trazidas para Belém. Então, esse é um primeiro contexto que é importante deixar claro para a população. Agora, existem critérios específicos para a abertura dessas atividades? Sim. Os 3 pilares é o pilar central da saúde, o pilar da economia e o pilar dos protocolos. Isso é o que rege o nosso sistema de liberação. Então, quando nós fizemos o estudo econômico, nós vislumbramos o quê? Aqueles setores que geram mais emprego e mais renda, que automaticamente levam um impacto maior na economia e na vida das pessoas. Agora, secretário, apesar do termo que é usado, abertura gradual, muita gente não está entendendo isso. A gente passa no comércio, em alguns pontos, existe uma aglomeração bem maior. Isso não pode trazer riscos? Sim, é muito importante também que o governo do Estado deixe claro que no decreto nós estamos flexibilizando, mas com os protocolos, que é o terceiro pilar, comportamentais de distanciamento, de comportamento social, né? E, ao mesmo tempo, informar que não é uma liberação como nós vivíamos até o dia 15 de março. É preciso ter cuidado, você só saia se realmente tiver uma necessidade, e a hora que sair e for em uma dessas atividades econômicas, não fique por muito tempo. Vá, faça o que você tem que fazer, volte para casa, se cuide da sua família, que nós conseguiremos passar por essa crise do coronavírus. Agora, secretário, com relação à fiscalização, a gente sabe que é humanamente impossível vocês fiscalizarem todos os pontos, todas as pessoas. Igrejas, comércio, lugares que existem muitas aglomerações. Como é que vai ficar a fiscalização por parte do Estado nesses locais? Essa fiscalização ela vai continuar sendo realizada pelos órgãos da segurança pública do nosso Estado. Eles já vinham fazendo naquelas atividades essenciais, como supermercados, farmácias, já havia essa fiscalização, e agora o que vai ocorrer é que eles vão fazer também essa fiscalização nesses locais onde nós fizemos a flexibilização de retorno das atividades. Existe o decreto estadual, mas também existe a autonomia dos municípios, né? Como fica a responsabilidade exatamente desses municípios com relação à liberação dessas medidas? O governo está trabalhando com um decreto que abrange o Estado todo, está trabalhando em cima de dados científicos, dados que são oriundos também de pesquisa, de projeção para disseminação viral, e está colocando à disposição dos municípios para que eles possam verificar e enquadrar os seus decretos municipais de acordo com o decreto estadual. No primeiro momento, o governador anunciou um plano gradual de abertura e, a partir de hoje, ele já foi oficializado em decreto, mas isso também depende muito do comportamento das pessoas. Vocês podem vir a suspender essas medidas caso o aumento no número de casos e de óbitos da Covid aumente? Sim, Carlos. É importante deixar claro também para a população isso. Assim como nós poderemos evoluir na questão das bandeiras, nós temos 6 bandeiras que vão regular esse retorno das atividades, nós também podemos voltar às bandeiras de acordo com a avaliação. Serão avaliações semanais, e aí para cada uma dessas 8 regiões que eu comentei no início do que nós estamos conversando, nós faremos a avaliação. Caso seja sinalizado ou já verificado um aumento, seja da curva de contágio, seja do número de óbitos, a gente vai fazer a avaliação, se for necessário, vamos retornar para o momento anterior.
excluindo as flexibilizações graduais já liberadas das atividades econômicas e buscando um isolamento social maior. Perfeito, muito obrigado. Entrevistei o secretário Adler Silveira, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e também Energia. Apesar das medidas, Priscila, que estão, de certa forma, liberando algumas atividades, né? A gente percebe já uma movimentação na rua, como o próprio secretário disse, a fiscalização não pode estar em todos os pontos. Então é preciso consciência da população e responsabilidade para que a gente evite coisas ruins, coisas tristes, como a gente vinha fazendo no passado e que foi muito complicado para muitas famílias. Priscila. É uma dor que para essas famílias, principalmente as que perderam os parentes, né, vai ser eterna. Então é isso que a gente não quer, que novas pessoas possam morrer por conta da Covid-19. Lembrando, são 47 que entram nessa etapa do governo do decreto do governo do Estado para esse reinício de atividades econômicas não essenciais. Obrigada, Carlos Brito. Inclusive, aqui na região metropolitana também, Belém está, e a Prefeitura de Belém divulgou agora há pouco o decreto, porque cada prefeitura vai estabelecer suas regras de acordo com seu decreto. Então, Belém, a Prefeitura de Belém, divulgou agora há pouco o decreto. A gente vai entrevistar o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, daqui a pouco, para que ele esclareça melhor quais são os itens que vão estar no decreto aqui do município de Belém. E o governador Helder Barbalho reforçou hoje que essa retomada gradativa das atividades em algumas cidades do estado, ela foi autorizada com base nos dados que indicam uma diminuição na curva de contágio do coronavírus no Pará. Todas as decisões tomadas até agora foram baseadas nessa estatística. O governador fez um apelo à população sobre o comportamento nessa etapa. Que nós não venhamos a confundir esse processo gradativo com o cenário de liberação geral. Nós temos tratado isto de maneira científica para avaliar dia a dia o comportamento do contágio, o número de óbitos, para a tomada de decisão. E aí eu quero fazer um apelo a todos, que possam seguir as orientações de cada município, que possam seguir a orientação do governo do estado, que estabeleceu, através de coloração, o grau, o nível do risco de cada região de saúde do estado, para que nós não tenhamos a necessidade, eventualmente, de haver um regresso para estágios de maior restrição. Por isso, fica em casa, te protege, usa máscara, só saia se for necessário, não vamos abusar. E com a retomada gradual das atividades econômicas na região metropolitana de Belém, nesta segunda-feira, o movimento nas paradas de ônibus foi intenso logo cedo. Muita gente saiu de casa para trabalhar com a consciência de que é importante continuar adotando os cuidados contra o coronavírus. Prevenção para encarar mais uma semana de pandemia. Seu Walter precisou ir ao banco, mas saiu de casa com máscara e álcool. O problema foi a espera pelo transporte. Às 6h30 da manhã, a parada de ônibus na Avenida Augusto Montenegro, próximo à Avenida Independência, estava lotada. Era o primeiro dia de retomada de algumas atividades econômicas na região metropolitana de Belém. Você pega um ônibus aí, vai lotado, um em cima do outro, aí a pessoa tem que ter espaço, né, de um do outro, né? Eu acho assim, devia ser só lotação sentada e máximo 10 passageiros em pé. Apesar da grande quantidade de pessoas na parada, onde o seu Walter estava, a maioria usava máscara, item obrigatório em Belém. Não foi difícil encontrarmos alguns ônibus cheios na Avenida Augusto Montenegro. A estação Maracacoera estava fechada, indicando que o BRT ainda não estava funcionando. Nesses meses de isolamento social, vimos que muita gente estava insatisfeita com a quantidade de ônibus disponíveis para as pessoas que precisam sair de casa, pois, de acordo com a Cetransbel, a frota é proporcional à demanda, e isso é monitorado diariamente. Com a tomada das atividades econômicas, a expectativa dos usuários é ver uma quantidade maior de coletivos pelas ruas. A gente fica uma hora, né, às vezes meia hora na parada esperando, né? E principalmente dia de domingo também, né? É uma hora que a gente fica esperando, né? Na sexta-feira, o governo do estado anunciou o projeto de retomada. A abertura de algumas atividades deve seguir protocolos de higiene e medidas de distanciamento. Vamos voltar a trabalhar
Com muito cuidado, com muita cautela. É o novo normal que estão falando, né? Com máscara, com luva, com álcool em gel, com todos os cuidados e restrições que nós devemos ter para que nós possamos continuar trabalhando. Assunto que envolve a todos nós, a gente vai comentar aqui na tela mostrar aqui na tela o comentário do Breno Santiago chegando com a hashtag você no JL1. Espero realmente certos do que estão fazendo. Espero que a reabertura seja baseada em evidências científicas e não no interesse de alguns. É o que também a gente espera, que tenha tudo sido muito bem estudado e pautado nesses critérios aí para a segurança de todos. O Pedro Luiz, é bom ver a cidade retomando a normalidade aos poucos. Tomara que os casos de Covid-19 continuem diminuindo para que tudo volte ao normal. É o que mais queremos, né, Pedro? Obrigada também pela participação. Sandro, a flexibilização do isolamento social não quer dizer que o vírus deixará de contaminar. Portanto, é necessário que tenhamos mais cuidado ainda. Esse é o recado mais importante. Os cuidados continuam, inclusive a obrigatoriedade do uso de máscara e também o distanciamento social. Se você vai sair, mantenha a distância mínima das pessoas que estão perto de você. A seguir, 14 veículos ficam destruídos durante incêndio que atingiu a garagem de uma empresa de ônibus na Terra Firme, em Belém. A Delegacia de Conflitos Agrários de Altamira faz uma operação no aterro sanitário do município, de onde sumiram toras de madeira apreendidas em uma fiscalização ambiental. Pelo menos 2 servidores da prefeitura são investigados pelo crime. Tem imagem do trânsito, você confere agora ao vivo. Veja só como está movimentada neste momento a Avenida João Paulo II nos 2 sentidos. O JL1 volta daqui a pouco, espero você no próximo bloco, 12:18.